O Canadá é um tesouro energético gigante espalhado pelas vastas terras da América do Norte. Com seu petróleo, gás natural e minerais, era como uma almofada de segurança para a economia dos Estados Unidos. Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs e depois suspendeu tarifas sobre todos os produtos canadenses, mas ultimamente as coisas estão mudando. As tarifas protecionistas de Washington levaram o Canadá a focar seus olhos nos mercados europeu e asiático. Então, o que essa mudança significa para os Estados Unidos? O equilíbrio global de poder dos Estados Unidos poderia ser abalado se perdesse seu maior fornecedor de energia adjacente à sua fronteira? Os novos pacotes de commodities do Canadá com a União Europeia e a Ásia são um marco no cenário do comércio global? Se o petróleo pesado de baixo custo, o gás natural abundante e os minerais essenciais agora fluírem para portos europeus ou refinarias asiáticas em vez dos Estados Unidos, os empregos de desenvolvimento de Washington e seu cartão estratégico de energia podem ser enfraquecidos, ou o relacionamento entre Canadá e Estados Unidos ainda indispensável. Os mercados globais de energia testemunharam mudanças significativas nos últimos anos. O Canadá, com suas ricas reservas de petróleo e gás natural, está no centro dessas mudanças. O comércio de energia, especialmente com os Estados Unidos, é crítico para as economias de ambos os países. Após um hiato de um mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que imporia uma tarifa de 25% sobre produtos canadenses na próxima semana. Isso está levando o Canadá a olhar para a União Europeia e os mercados asiáticos para diversificar suas exportações de energia. O Canadá é a maior fonte de importações de energia dos Estados Unidos e o segundo maior destino das exportações de energia dos Estados Unidos, atrás do México. A energia é um componente importante do comércio entre o Canadá e os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor mundial de petróleo e gás, cada vez mais dependem de seu vizinho do norte para fornecer petróleo bruto pesado, essencial para refinarias e para manter o fluxo de energia para residências e indústrias. Na verdade, o crescimento das importações canadenses é um fator-chave na redução da dependência dos Estados Unidos dos países da OPEP, já que o Canadá é responsável por mais de 50% das importações de petróleo dos Estados Unidos. Além disso, quase todo o gás natural que entra nos Estados Unidos vem do Canadá, que também é o principal fornecedor de eletricidade dos Estados Unidos e de minerais importantes, como o urânio. Isso faz do Canadá um parceiro indispensável para a segurança energética e a estabilidade de preços dos Estados Unidos. Então, por que o Canadá está se voltando para a União Europeia e os mercados asiáticos? A ameaça do presidente Trump de tarifas de 25% sobre as importações canadenses e 10% sobre o petróleo canadense abalou uma das maiores e mais próximas zonas de livre comércio do mundo. Os políticos canadenses expressaram surpresa com a repentina postura hostil de Washington, mas, ao mesmo tempo, isso despertou maior interesse no Canadá em se conectar com o resto do mundo como parte de sua estratégia de diversificação comercial. O Canadá pretende aumentar suas exportações para fora dos Estados Unidos em 50% até 2025. Nesse contexto, a União Europeia e os mercados asiáticos oferecem grande potencial para o Canadá. A União Europeia é uma das maiores economias do mundo e o segundo maior parceiro comercial do Canadá. O Acordo Econômico e Comercial Abrangente entre Canadá e União Europeia, CETA, oferece às empresas canadenses acesso preferencial à União Europeia e excelentes oportunidades de crescimento. O amplo acordo comercial do Canadá com a União Europeia é considerado por observadores como a melhor oportunidade para as empresas canadenses reduzirem sua dependência do mercado dos Estados Unidos. O acordo foi assinado em 2016 pelo primeiro-ministro Justin Trudeau e autoridades da União Europeia. Um ano depois, entrou em vigor provisoriamente, aguardando ratificação total, que ainda está pendente. O acordo eliminou tarifas sobre quase todos os bens que circulam pelo Atlântico. Ele também cobre muitos serviços e busca harmonizar regulamentações por meio de consultas. Empresas canadenses e europeias podem concorrer a contratos em todos os níveis de governo no Canadá e nos 27 Estados-membros da União Europeia, abrindo mercado potencial no valor de 3,3 trilhões de dólares para empresas canadenses. Parte do problema é que o acordo enfrenta oposição em algumas partes da Europa, o que atrasou sua ratificação, pois algumas cláusulas estão sob jurisdição nacional. O CETA deve ser ratificado por todos os Estados-membros da União Europeia. Até agora, 10 países, incluindo Itália, Irlanda e Polônia, ainda não o assinaram. As reclamações sobre o acordo variam em cada país. Alguns críticos argumentam que o mecanismo de solução de controvérsias do CETA dá muito poder às corporações. Outros estão preocupados com a erosão da soberania nacional, a falta de padrões de segurança alimentar e a inclusão de produtos agrícolas locais no acordo.
A apatia também desempenhou um papel, pois alguns parlamentos nacionais não veem a ratificação como uma prioridade. O Brexit foi outro fator complicador. O Reino Unido foi um dos principais proponentes do CETA e um dos primeiros países da União Europeia a ratificar o acordo. Agora que o Reino Unido está fora do bloco, o Canadá e o Reino Unido concordaram em cumprir temporariamente os termos do CETA até que um acordo comercial bilateral esteja em vigor. Diante das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma guerra comercial, o Canadá e a União Europeia precisam redobrar seus esforços para finalizar o acordo e encorajar mais empresas a aproveitá-lo ao máximo. Então, o que significaria para os Estados Unidos se as exportações de energia do Canadá fossem para a União Europeia e os mercados asiáticos? Isso poderia trazer algumas desvantagens para os Estados Unidos. Primeiro, a posição privilegiada dos Estados Unidos em termos de fornecimento de energia acessível e confiável pode enfraquecer, o que pode levar a custos de energia mais altos e incerteza na segurança do fornecimento. Além disso, a diversificação do Canadá em diferentes mercados também pode reduzir o poder de barganha dos Estados Unidos no comércio de energia. Os esforços do Canadá para diversificar suas exportações levaram a novos acordos de commodities com os Estados Unidos e outros países. Então, como o Canadá pode negociar um novo acordo de commodities com os Estados Unidos e outros parceiros? As tarifas dos Estados Unidos, que pairam sobre a economia canadense, exigem uma resposta forte, estratégica e urgente. O Canadá deve demonstrar a Washington que o caminho para a segurança energética e econômica dos Estados Unidos depende do Canadá. Um foco em commodities essenciais pode apoiar uma ampla revitalização da indústria canadense, impulsionar o PIB, estimular a inovação técnica e atrair investimentos estrangeiros e nacionais em diversas áreas estratégicas. Isso aumentaria a produtividade e aceleraria o investimento em recursos nacionais, tornando o Canadá indispensável aos interesses dos Estados Unidos e um pilar essencial de sua estratégia econômica e energética. Um foco em commodities específicas também poderia levar a um renascimento na manufatura e nos serviços auxiliares do Canadá, garantindo políticas sólidas de sustentabilidade, como captura e conservação de metano, e avanços na redução de emissões ao longo da cadeia de valor. Em outras palavras, uma estratégia econômica orientada a recursos não precisa ser baseada apenas na extração e exportação de commodities brutas. Há também um imperativo mais amplo: diversificação geográfica. As tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre todas as importações de aço e alumínio do Canadá e de outros países ressaltam a urgência de encontrar novos mercados. A expansão de recursos energéticos arriscaria ainda mais projetos de commodities em larga escala, aumentando as exportações canadenses de materiais agrícolas e energia para a Ásia e a Europa. Ao longo do tempo, isso poderia abrir portas para mais comércio com muitas das maiores e mais dinâmicas economias do mundo. Washington já reconhece a importância dos recursos canadenses. A decisão de impor uma tarifa de 10% sobre a energia canadense, em comparação com 25% sobre outras commodities, reflete o reconhecimento dos Estados Unidos sobre a importância estratégica dos recursos canadenses para seus interesses. Mas como o petróleo e o gás canadenses apoiam as estratégias energéticas dos Estados Unidos? As exportações canadenses de petróleo, gás e eletricidade fortalecem as reservas de energia dos Estados Unidos, reduzem os custos para os consumidores e apoiam as metas dos Estados Unidos de expandir as exportações internacionais de energia para aliados globais. A infraestrutura energética profundamente integrada da América do Norte significa que qualquer tentativa de diversificação para longe do Canadá seria dispendiosa e demorada. Embora seja um exportador líquido de petróleo e gás natural, os Estados Unidos querem ajudar a Europa e os países asiáticos aliados a reduzir sua dependência de fontes de energia menos confiáveis. No entanto, a crescente demanda interna nos Estados Unidos, especialmente devido ao aumento de data centers com alto consumo de energia para alimentar inteligência artificial e outras tecnologias, pressiona a capacidade de geração. A produção estável de energia canadense pode contribuir para o fornecimento dos Estados Unidos por meio de oleodutos e redes integradas, garantindo um suprimento confiável sem elevar os preços para os consumidores americanos. O petróleo canadense pode impactar os esforços dos Estados Unidos para se tornar o fornecedor global dominante de petróleo. A participação do Canadá nas importações de petróleo bruto dos Estados Unidos aumentou significativamente, representando 24% do consumo total do país. Os oleodutos transfronteiriços entregam petróleo bruto pesado diretamente para refinarias dos Estados Unidos projetadas especificamente para processá-lo. Para essas refinarias, especialmente aquelas no Centro-Oeste, afastar-se do petróleo pesado canadense significaria custos elevados de adaptação ou dependência de fontes alternativas, como Venezuela ou Oriente Médio, que trazem riscos geopolíticos.
A recente expansão do oleoduto Trans Mountain quase triplicou a capacidade do Canadá de enviar petróleo para os mercados costeiros, permitindo que o petróleo canadense desempenhe um papel crucial no apoio a aliados globais, como Coreia do Sul e Japão. O gás natural canadense pode ajudar os Estados Unidos a garantir suprimentos domésticos abundantes e liberar espaço para exportações destinadas a aliados na Europa e na Ásia. De acordo com a United States Energy Information Administration, a crescente demanda por gás natural nos Estados Unidos deve superar o crescimento da oferta nos próximos 2 anos. Além disso, a crescente demanda de data centers e a reconfiguração da produção industrial podem sobrecarregar ainda mais a geração de energia a gás natural. Atualmente, o gás natural canadense já responde por 9% do consumo total dos Estados Unidos e tem potencial para expandir ainda mais sua participação. O Canadá também está preparado para se tornar um grande fornecedor de gás natural liquefeito, GNL, e está em uma posição única para exportar energia para aliados estratégicos asiáticos. 6 projetos de GNL na costa oeste canadense estão em andamento, incluindo a primeira fase do LNG Canadá, que entrará em operação este ano. Estima-se que o Canadá terá uma capacidade total de exportação de 6,26 bilhões de pés cúbicos por dia, o que o colocaria entre os 5 principais exportadores globais de GNL nos níveis atuais. Então, qual será o papel do Canadá no futuro energético dos Estados Unidos? A eletricidade limpa e de baixo custo do Canadá pode alimentar muitos setores estratégicos dos Estados Unidos, incluindo inteligência artificial, manufatura avançada e produtos de alta tecnologia. Embora os Estados Unidos gerem a maior parte de sua própria eletricidade, as fontes canadenses mantêm os custos baixos e garantem a estabilidade do fornecimento para muitos estados americanos. Novos projetos, como a linha de energia Hydro-Quebec para Nova York, visam fornecer 20% das necessidades elétricas da cidade, impulsionando ainda mais as exportações de eletricidade e economizando cerca de 17 bilhões de dólares em custos energéticos nas próximas 3 décadas. Com mais de 30 linhas de transmissão transfronteiriças conectando províncias canadenses a estados americanos, o Canadá é crucial para garantir a segurança da rede elétrica e representa uma fonte potencial de geração incremental. Por exemplo, o crescimento acelerado da inteligência artificial, uma prioridade estratégica dos Estados Unidos, deve impulsionar um aumento significativo no consumo de eletricidade dos data centers americanos, que devem representar 12% do consumo total de eletricidade dos Estados Unidos até 2028, em comparação com 4,4% em 2023. O movimento estratégico do Canadá pode ser mais do que apenas uma decisão econômica. Pode ser um passo que redefinirá o equilíbrio geopolítico global. Então, o que mudará na segurança energética mundial diante dessa nova equação? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.